Graça e paz, irmãos e irmãs, que alegria podemos estar juntos em mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, você da sua casa, eu aqui da minha, e nós juntos conectados na cabeça ou no cabeça do corpo, que é Cristo Senhor, estaremos cultuando a Ele neste momento. Aí, como diz a palavra, onde estão dois, três reunidos no nome dele, então podemos fazer culto, aí ele considera ajuntamento. Então eu quero compartilhar com você algo da parte de Deus, uma palavra, um tempo de oração. Tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Daí, da onde você está, talvez na tua casa, no teu trabalho, se você pode, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos através da tecnologia, da internet, dos nossos computadores, smartphones, mas unidos através da tua presença, do motivo real que nos une, que é agradar o teu coração, buscar mais de ti, que é anunciar o teu evangelho. Por isso, nesse momento de qualidade, que tu estejas conosco, nos guiando, nos constrangendo e nos abençoando, que possamos absorver ao máximo e sairmos desse culto com nosso coração leve e em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Salmo 150, último capítulo do livro de Salmos, Salmo 150, de 1 a 6, que vai dizer assim: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome dele. Gente, nesse tempo de pandemia, se existe algo que a gente mais ouviu por aí das pessoas que enfrentaram a dolorosa experiência de encarar esse vírus na própria pele, é que elas não conseguiam respirar, né? Um dos sintomas é esse: a pessoa que contraiu, ela dizia: eu estou sentindo falta de ar, estou me sentindo cansado, não estou conseguindo respirar. Talvez você tenha contraído, você sabe muito bem do que eu estou falando. Porém, existe um outro grupo que não foi acometido por esse vírus, ou seja, não contraiu esse vírus, mas também estão sentindo falta de ar até hoje. Não estão no leito de hospital, não estão entubados, mas estão com falta de ar, porque parece que estão sufocadas pelas notícias e mortes terríveis que aconteceram ano passado e estão acontecendo neste ano. E eu não falo só de Covid, né, dessa maldita pandemia, eu falo de outras mortes, de outras catástrofes, de outras notícias ruins. Nós vimos agora o falecimento desse ator, Paulo Gustavo, que muitos oraram, muitos acreditaram na sua recuperação, mas ele foi vencido, né, por esse maldito vírus. Então a nossa oração é que o Senhor possa consolar toda a família, e o Brasil todo se mobilizou, fazendo orações, acreditando na cura desse rapaz. A gente viu também a situação daquele jovem que entrou na creche e matou aquelas criancinhas, e a professora e a agente educacional. Então, foi algo difícil de receber, de digerir num dia só, né? Muitas notícias ruins. E as pessoas que, mesmo que não tenham contraído esse vírus, estão se sentindo sufocadas, ansiedade, depressão e um monte de circunstâncias através das notícias ruins. Enfim, no texto que a gente leu, o salmista
termina o livro de Salmos dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Logicamente, só pode haver louvor se houver vida. Todo aquele que não tem vida não consegue louvar. Logo, todo aquele que tira a vida de alguém está contribuindo para que Deus não seja louvado. Aquele que deseja que alguém morra está contribuindo para que Deus não seja louvado. Olha que profundo isso. Todo pastor, padre, político, empresário, supervisor, sei lá, professor, que contribui para que a vida humana seja sufocada, está indo contra o bem mais precioso que Deus um dia deu. Esse bem se chama vida. Então, por mais que esse texto de Salmos esteja no Antigo Testamento, através da ação missionária de Cristo, isso começou a se tornar ainda mais prático. Por isso que Jesus disse em Mateus 5,17: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim acabar com ela, mas cumprir. E a raiz da palavra cumprir aqui, no Novo Testamento, é completar. Então, resumindo, Jesus não veio para pegar a lei dos fariseus, a lei de Moisés, aquelas leis muito endurecidas, e dizer, eu acabo com essa lei, o que vale agora é o que eu estou falando. Não, ele completou essa lei dizendo, agora eu sou o sacrifício, agora eu morri na cruz, agora eu levei todos os pecados, agora eu levei todas as enfermidades, então vocês não precisam fazer nada mais para me constranger, porque eu fiz o maior sacrifício que alguém poderia ter feito, eu dei a minha vida. Então, isso que significa quando ele veio para cumprir a lei, para completar a lei do Antigo Testamento, que faltava alguma coisa, faltava a lei, a Bíblia apontar para a salvação humana, e Jesus fez isso. Então, se os religiosos da época estavam tirando o fôlego das pessoas com as leis endurecidas, estavam oprimindo as pessoas através de uma religiosidade sufocante, Jesus, através do seu ensino e prática altamente amoroso, estava, olha que lindo, devolvendo o fôlego espiritual e emocional para as pessoas. Sabe, gente, assim como existem muitas classes sufocadas por conta desse sistema que nós estamos inseridos, na época de Jesus ocorria de maneira muito pior. Não tenha dúvidas disso. E alguns desses alvos eram os pobres, eram os doentes, eram as mulheres e as crianças. Então, eram classes de pessoas que naquela sociedade, por mais que tivesse algum tipo de fôlego, a voz deles era reprimida, era sufocada pelo Império Romano, e, infelizmente, pelos próprios religiosos da época. Tanto é verdade que, falando dos pobres e doentes, olhem só o recado que Jesus enviou para João Batista a respeito do seu projeto missionário. Mateus capítulo 11, versículo 5. Falem para João que os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Em outras palavras, Jesus estava falando para os discípulos de João e para todos que desejassem ouvir, fiquem tranquilos, que o meu projeto não é sufocar, pelo contrário, é dar fôlego para os doentes e os pobres. E falando a respeito do fôlego que Jesus deu às crianças, um dos versículos mais incríveis se encontra em Mateus 19, de 13 a 15, que vai dizer assim, depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Percebam, os discípulos não ficaram incomodados porque as crianças estavam perto, mas porque Jesus queria colocar as mãos sobre elas. E os discípulos não queriam isso, olha que loucura. Porque no imaginário judaico, as crianças eram consideradas impuras porque estavam sempre em contato
com aquelas areias sujas na Galiléia e da Judéia e não poderiam tocar em coisas sagradas dentro do templo da sinagoga. Então, Jesus tocando nas crianças, ou as crianças tocando nele, na cabeça dos discípulos, também deveria ser proibido. Ou seja, quando Jesus tem a ação de tocar e orar pelas crianças, em outras palavras, ele estava ensinando para os discípulos e para quem quisesse ouvir que o projeto dele de salvação era também para dar fôlego às criancinhas, até porque delas viria o perfeito louvor. Não é à toa que o salmista escreveu: todo o ser que tem fôlego, que respira, louve ao Senhor. E como não falar das mulheres? Que dizer da mulher do fluxo de sangue, que se atreveu a tocar nele e Jesus conversou com ela em público, algo que não podia ser feito na época. O que dizer da mulher Ciro Fenícia, que discutiu com Jesus a respeito da cura de sua filha endemoniada e ele atendeu o seu pedido? Que dizer de Maria, irmã de Marta, que numa época machista, onde mulher não poderia ficar sozinha com homens no mesmo cômodo, e Jesus permitiu ela ficar ali na sala, enquanto que sua irmã Marta estava fazendo o almoço? E o que dizer de Maria Madalena, primeiro ser humano no mundo a dizer que Jesus estava vivo para, para a irritação de Pedro e todos os machistas desse mundo? Em outras palavras, Jesus estava falando para os discípulos e para quem quisesse ouvir o seguinte: eu vim restaurar e legitimar o fôlego dos pobres. Eu vim dar fôlego aos doentes. Eu vim legitimar e dar fôlego às crianças. Eu vim dar fôlego às mulheres. E eu vim restaurar e legitimar a todos os que estão ou estarão asfixiados pelo sistema, seja no século I ou no século XXI. Olha que coisa linda, até porque o fôlego que Deus nos deu no Jardim do Éden deveria valer para todos. Mas infelizmente o racismo, o preconceito e a discriminação vindos da política, da religião e da sociedade como um todo têm tentado sufocar muitas pessoas. Eu quero pegar esse texto e trazer para a tua vida, para a minha vida. Percebam comigo, se o movimento missionário de Jesus Cristo serviu para dar fôlego para todos que pudessem ter vida, se o movimento missionário de Jesus serviu para dar fôlego aos marginalizados, será que não seria nosso papel como corpo de Cristo fazer o mesmo? Lutarmos para que todas as pessoas venham ter o direito de ter o fôlego de vida respeitado, ainda que seja dissonante do nosso. Eu sei que nem todo aquele que tem fôlego louvará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, eu sei. Porém, isso não nos dá o direito de sufocar ninguém que não deseja receber essa verdade. A gente viu aí nos noticiários pastores desejando a morte, né, de pessoas que estavam entubadas, desse ator aí, vocês viram, e que não professavam a fé em Jesus Cristo. Nós possamos fazer diferente, que saiamos dessa religiosidade e voltemos para o cristianismo. A minha oração como pastor da igreja, da nossa igreja, da igreja do Senhor, é que sejamos uma igreja disposta em aliviar a vida das pessoas em Cristo Jesus. Antes mesmo de falar de regras e mais regras evangélicas que só atrapalham no primeiro momento. Que sejamos uma igreja que ensine seus membros a lançarem sobre Jesus os seus fardos e tenham a postura de louvar ao Senhor, não porque o sistema religioso exige isso, mas porque em gratidão pelo perdão dos pecados, podemos derramar a mais pura adoração aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Se tem algo que esse vírus tem tirado das pessoas, é a possibilidade de terem um fôlego, um ar normalizado.
E assim como a função do respirador e de toda a junta médica é serem esse auxílio, que a Igreja de Jesus Cristo seja para que as pessoas venham ter uma respiração espiritual e emocional normalizada. Que elas não precisem respirar por aparelhos mundanos, mas que a igreja possa retirar esses aparelhos e devolver um fôlego natural. Quero me dirigir a você, que está aí da tua casa, do teu trabalho, talvez me ouvindo, que pertence à nossa igreja ou não, a você que tem se sentido sufocado pelo sistema político, religioso, financeiro. Eu quero te convidar a dar a oportunidade para que Jesus restaure e legitime o seu fôlego dado no Jardim do Éden. Que finalmente você possa dizer: agora eu posso respirar. Eu posso respirar sem nenhuma interferência, sem nenhum auxílio artificial. Posso respirar porque esse é o fôlego que Deus me deu também. Sabe, quero terminar dizendo: se tem um fôlego que o Covid não pode tirar, é o fôlego da vida eterna. Tanto é verdade que o apóstolo João um dia escreveu nessa revelação de Jesus o versículo que a gente conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira. João nem conseguiu explicar o tamanho desse amor, por isso ele usou a expressão tal, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você que tem se sentido sufocado pelas adversidades da vida, ei, você tem valor, você é amado e amada por Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, por mais que Jesus possa e deseja restaurar o fôlego de todos aqueles que estão sendo asfixiados por algum tipo de situação nessa vida, o grande motivo da morte e ressurreição de Jesus Cristo foi dar o fôlego de vida eterna a todo aquele que aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo que o projeto dele é inclusivo, é incluir, é atrair, em que ele convida a todos, ao mesmo tempo também é exclusivo, ou seja, somente por meio dele podemos ser salvos, lavados e remidos por seu sangue. Que você possa ir de encontro a ele, pedir ajuda a ele, e então possa respirar sem nenhuma interferência, sem nenhuma ajuda de aparelhos, e possa louvar ao Senhor, porque a Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Está respirando aí, irmão? Está respirando aí, irmã? Você pode agradecer a Deus pelo dom da vida? Então louve ao Senhor. Nós vamos ouvir uma canção e depois eu retorno para que a gente possa estar orando, terminando esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará.
e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Aleluia, glória a Deus. Se você pode, aí da sua casa, onde você estiver, coloque diante do Senhor a tua dificuldade nessa noite. Coloque diante do Senhor aquilo que parece que tem sufocado você, parece que tem tirado a sua capacidade de respirar, e Ele pode ouvir o teu clamor e te socorrer nesse tempo tão difícil. Fazer com que você volte a respirar, volte a louvar a Ele, volte a se alegrar nele. Você aí, eu aqui, juntos, unidos na mesma fé, podemos clamar e invocar o nome do Senhor e receber dele aquilo que Ele deseja realizar em nossa vida. Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo de palavra, esse tempo de refrigério, porque a Tua palavra fala conosco de maneira grandiosa, acalma os nossos corações. E neste momento, nós queremos colocar diante de Ti os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, lançar sobre Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor já tem cuidado de nós, já está cuidando de nós. Senhor, se existe algo em nossa vida que tem nos tirado o ar, que parece que tem alguém querendo nos estrangular a qualquer momento, toda ansiedade crônica, toda síndrome de pânico, desespero, depressão profunda, que caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Nós cremos nessa Tua palavra, de que todo ser que respira louve ao Senhor. Não estamos, Senhor, num leito de hospital, temos vida, temos ar, fôlego em nossos pulmões, então podemos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a viver a vida dia após dia, voltado para o Senhor, voltado para a Tua palavra, e assim podemos, em meio ao caos, em meio à pandemia, respirar, profundamente respirar, e saber que
O Senhor nos deu a vida para valer a pena. Ainda que tudo pareça difícil, o Senhor continua no controle, não perdeu o controle de nada. Que o Senhor possa abençoar este lar que me escuta, é representado aqui em cada pessoa, em cada família. Que o Senhor possa visitar as famílias nesse mês de maio, principalmente, onde os nossos cultos serão voltados para essa temática da família. Abençoa cada casa, cada lar, que sejam transformados, restaurados e constrangidos pelo Teu amor. Assim nós oramos, Pai, com fé, que o Senhor possa acalmar os corações angustiados, que se sentem sufocados e oprimidos. Porque a Tua palavra diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E todo aquele que me escuta agora receba o alívio instantâneo do Senhor. E todo processo de opressão, toda sensação de sufocamento, que se desprenda agora em nome de Jesus. Que essa pessoa volte a respirar em paz, olhar para as circunstâncias e saber que ela pode passar, mas respirar, porque é o Senhor quem governa o universo. É o Senhor quem está no controle, por isso não precisamos temer desesperadamente. Ajuda-nos, transforma-nos, renova-nos, alivia o nosso coração. Assim oramos e cremos na Tua resposta para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, uma ótima noite. Estenda a sua mão aí da sua casa, se você pode, quero impetrar a bênção sobre a tua vida. Que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, uma noite de vitória em nome de Jesus.